O que foi a segunda civilização? E o que é apostasia? Você sabe o que é apostasia? E sabendo o que é apostasia, você poderia me identificar qual foi a apostasia de Cã? Se você conhece Cã, talvez você conheça, muito provavelmente, a Nirode. Se você não conhece Nirode, então mais um motivo aí para você ficar aqui conosco. E mais, ainda nessa lição da escola deste domingo, veremos também o que foi que Deus fez para intervir para que a civilização não destruísse a si mesma. E qual foi o motivo pelo qual levou Deus a chamar Abraão na terra lá de Ur dos Caldeus. Se essas questões aí despertam sua curiosidade, fica aí conosco, que após a vinheta a gente vai falar sobre essas questões. Paz do Senhor a você, meu irmão. Como já foi aqui abordado no início das perguntas, o tema da escola dominical desse próximo domingo será exatamente sobre a globalização, a primeira tentativa de globalização da nossa história. Portanto, meus amigos, sem mais delongas, nós abrimos aí nossas Bíblias, né, ou a lição da escola dominical, caso você tenha ela aí com você. Caso não tiver, você já sabe, né? Ela vai aparecer aí no vídeo. Então vamos ler o texto áureo dessa lição. Se encontra no livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 9, que diz o seguinte: Por isso se chamou a seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Louvado seja Deus. Portanto, meus amados, parece até que nós já abordamos alguma coisa concernente a esse assunto e você deve estar tendo uma espécie de déjà vu. O Torre de Babel mas agora nós vamos adentrar sobre esse assunto na ótica da globalização. Qual eram os efeitos negativos de adotar esse tipo de sistema? E daqui a pouco eu vou te dar um spoiler aí também do que é globalização. Tá ok? Então vamos lá, vamos adiante. A verdade prática é que essa estrutura da globalização, ela afronta diretamente o Senhor por dois grandes motivos. O primeiro motivo com o qual ela afronta ao Senhor é que o Senhor deu ordem para povoar toda a terra e não se concentrar e formar um esquema de governo. A ideia não era essa. E a forma de governo é a outra característica da qual foi afrontado aqui o Senhor Deus. Portanto, essa é a verdade prática que aqui a gente objetiva com essa lição. Então vamos fazer, sem mais delongas, a leitura oficial do texto. Eu convido você a me acompanhar aí de novo, ou com a sua Bíblia, ou me acompanhar na tela. Nós vamos voltar aí ao livro do Gênesis, capítulo 11, agora versículo do 1 até o versículo 9. Leamos. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala, e acontece que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, e queimando-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra, e o bertume por cal. E disseram: Eia, edifiquemo-nos uma cidade, e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Louvado seja Deus.
Eu vou começar a observar, fazer algumas colocações sobre esse tema, mas antes eu vou fazer uma pergunta aqui que alguém de um coração um tanto quanto duro, certa vez me disse que estava estudando a palavra e na sua investigação, né, ele analisou que a Bíblia aí apresentava uma contradição. E por que isso é pertinente? Porque se você já me acompanhou aqui, você está vendo que nós estamos falando de um episódio da Torre de Babel que foi pós-diluviano. E por que pós-diluviano? Lembra que Caim, não é, com os caimitas, que começaram lá a praticar o que era mal aos olhos do Senhor e aumentar a iniquidade sobre a face da terra? Vem aqui a minha questão. Isso foi levantado de fato, não é baseado em fatos reais, não. Isso aconteceu de verdade. E eu fui abordado por um amigo, né, um conterrâneo lá do curso de graduação de Direito, e ele me disse, eu achei uma contradição na Bíblia. Eu disse assim, nossa, uma contradição na palavra, né? Ele fez, eu gostaria que você me explicasse. Eu disse, nossa, de novo, né? Pernas tremem, a gente fica meio que temeroso. Mas vamos lá, vamos escutar o que o meu bom amigo tem a dizer. Ele disse, olha, consta lá em Gênesis 6:6, que Deus, ao ver a iniquidade sobre a terra, Deus disse, me arrependo de ter feito o homem. Só que eu li em algum lugar na Bíblia que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E agora, amado irmão? Estou diante de uma contradição de fato ou não? E agora, meu irmão? Se eu lhe perguntasse agora, ei, esse rapaz deve ser levado aí e congraduado porque ele achou uma contradição na Bíblia? Quem concorda com isso? Eu não vou pedir para você levantar a mão porque eu não vou ter como verificar. Mas eis aqui a minha interpretação e a minha resposta para esse colega. Eu disse, meu amigo, eu não vejo contradição aí. Ele disse, como não? Eu acabei de lhe mostrar. O pior cego é aquele que não quer ver. Eu disse, justo. Vamos com calma. Quando Deus criou o homem em sua imagem e semelhança, você vê que Deus tem sentimentos. E os nossos é que são parecidos com o dele, porque os nossos sentimentos se originam em Deus. Né? Foi Deus que nos criou. Então Deus tem tristeza, Deus tem ira, Deus tem amor, Deus chora, Jesus chorou. Então denota-nos a nós que Deus possui a origem dos nossos sentimentos. Né? Todos eles foram nascidos de lá. Nós fomos extensão desses sentimentos de Deus. Então, peraí, Deus tem sentimentos. E quando a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele está falando da sua palavra. Observou agora como é diferente? Quando ele disse foi o que ele estava sentindo. Deus sentiu arrependimento pela criação que fez, pelo nível de maldade que ele viu no ser humano. Ele é o sentimento dele. Entendeu? Não foi que o Senhor ele tivesse mentindo naquele momento. Veja aqui, não é homem para que minta, para que professe mentiras, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo concernente à sua palavra, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E a Bíblia nos denota que Deus vela pela sua palavra para cumprir. E Jesus já disse que não vai se passar nenhum tio aqui da sua palavra que não seja cumprido. Então, meus amados, está aí esclarecido para você essa questão um pouco quanto estreita, né? um tanto quanto argumentativa aí pela parte do meu amigo. Se alguém tinha essa questão também, aqui a gente já foi sanado. Então, vamos adiante. A partir de agora, na leitura de classe, algumas coisas chamam a atenção aqui do seu irmão. E quais seriam elas, meu amado? É o seguinte. De tudo o que vem acontecendo aqui, né, nesse episódio pós-diluviano, nós podemos observar aqui situações interessantes, porque foi uma experiência ímpar, né? Foi quando, mais uma vez colocando a consequência da iniquidade ter se multiplicado sobre a terra Caim, e a influência que Caim teve sobre o seu irmão mais novo, Sete, que levou aí a proliferar a maldade, o que não era bom aos olhos do Senhor. Então, o Senhor, irado, triste, olhou para aquilo e se arrependeu de ter feito o homem. Mas, porém, um versículo depois, ele olha para Noé e achou graça em Noé. Ele gostou de Noé. Ele gostou do que ele viu em Noé. Então, ele
basicamente, prepara Noé e anuncia a Noé o dilúvio. Até então nunca havia chovido sobre a face da terra, não é? Dizem que historiadores e teólogos, eles colocam que não chovia sobre a terra. A água envia em forma de orvalho de baixo para cima. Então era assim que as plantas eram nutridas. Não chovia sobre a terra. Então ele prepara Noé para esse intento, né, de acabar com a iniquidade e recomeçar a civilização humana. Aí estamos diante do início da segunda civilização humana. Mas, com aquela experiência, você conhece bem a história, foi feita a arca com a ajuda dos filhos, fez a arca, entrou na arca Noé, sua esposa, seus filhos e as companheiras dos filhos entraram na arca, e a palavra diz que Noé fechou a arca por dentro e Deus por fora. Deus fechou a arca por fora, aconteceu o período de dilúvio, depois que as águas cessaram, inicia aqui a nossa segunda fase da civilização. A segunda civilização é uma nova chance para que a humanidade consiga fazer uma experiência, ter, na verdade, uma experiência plena do que Deus queria para ela aqui nesse plano Terra. Então, adiante nós veremos que Deus fala uma frase que me renota a Adão e Eva, quando ele diz, olha, agora vocês devem frutificar e multiplicar, e encher a terra, habitar a terra. E é aí que começa o nosso texto, no Gênesis 11, onde o pessoal, depois que saiu da arca, que vai ali pela Mesopotâmia, chega num determinado vale chamado Sinear, e lá, né, eles encontram um lugar muito bonito, um lugar bacana para ficar. Então qual é a ideia que eles têm? Então vamos fazer o seguinte, vamos acampar aqui, vamos instituir aqui, vamos fundar aqui, mas vamos fazer uma cidade. E essa cidade que nós vamos fazer agora, nós vamos fazer no centro da cidade, a gente vai construir uma torre. E essa torre nós vamos fazer ela caprichada, ela vai ser bem alta e ela vai tocar no céu. Então façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a terra. Ponto. Observações gerais. Veja bem, tudo que o Senhor tinha dito entrou por um ouvido, saiu pelo outro. E muitas vezes as pessoas parecem que, numa expressão bastante popular, pagam de doido, né? Deus fala, Deus manda a mensagem, e aí, o que é que acontece? Simplesmente, o ser humano ignorou todo o plano, toda a determinação que o Senhor tinha lhe ordenado. E não foi no século passado, foi ainda agora. O Senhor tinha ordenado isso. Então eles foram contra o que Deus tinha designado. Então eles começaram a construir essa bendita cidade e essa bendita torre. E o que é que acontece? Deus, ele não é inerte na nossa história. Deus não está à mercê do livre-arbítrio que ele concedeu esse dom ao homem. Deus é soberano. E você pode me dizer aqui, eu queria fechar esse parênteses de análise, porque até então, tudo que nós fomos relatar a partir de agora é adentrar na análise do texto conforme explana aqui a lição. Então, vamos em frente. O que é que acontece? Nós vemos aqui no cenário do Gênesis que está tudo muito bonito até para olho secular, né? Veja, qual é o grande problema disso? Aí vem alguém, né, com o coração endurecido e diz assim, fanáticos. Fanatismo que leva ao retrocesso da humanidade, né? Isso é fanatismo. Veja, qual é o problema? Está todo mundo unido. Olha como está lindo. Falando o mesmo idioma. E diz que até não existiam nem dialetos, nem variações nenhuma. Todo mundo realmente falava a mesma linguagem. E era tudo muito fácil de entender. Então veja que eles estão unidos, falam da mesma língua. Não é isso que Deus quer? União, né? Unidade. Mas Deus quer obediência também, meu amado. E desde o princípio que Deus colocou essa máxima para nós, a obediência a Deus, né? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Deus ordenou que fizesse Y, e se faz Y. Então, eu queria começar com você agora a analisar aqui o nosso texto, e nós falamos um pouco sobre o início dessa civilização.
Em que consta o início da civilização? Como eu já adiantei aí para você, que você está bem antenado, aí você está ligado, você está concentrado, você não está no celular, você não está fazendo isso, você não está assistindo esse vídeo fazendo outra coisa, né? Você está concentrado na palavra de Deus nesse momento, então fica aí comigo. O início da civilização, aqui dessa segunda civilização, se dá com Noé. Então, você já sabe, você já viu esse contexto comigo. E a apostasia. O que é apostasia? Apostasia, sintetizando aqui o sumo, é a desistência da fé. É você ter uma prática de fé e desistir dela, renunciar à sua fé. Isso é apostasia, na sua síntese. Então, qual foi a apostasia do Cã, que era o filho mais novo de Noé? Noé, a saber, tinha 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Cã era o filho mais novo de Noé. E Cã tinha um filho chamado Canaã. No nome denota até uma coisa bonita, né? Mas vamos fechar o parênteses. Então, o que é que ocorre? Quando Noé pisou na terra, Noé, com a necessidade de produzir alguma coisa, porque lembra que a gente tem que frutificar, né? Então Noé fez o quê? Ele se dedicou a vinhedos. Então ele produziu uma vinha. E da vinha ele tirou o suco da uva, o vinho, tomou o vinho e embriagou-se. Embriagou-se ficando despido na sua tenda. E o que é que acontece? Que o Cã vai lá e presencia a nudez do seu pai. Parêntese aqui. O que parece hoje ser muito comum, muito normal, né? É que os pais, de forma geral, mãe e pai, eles tenham o pudor, não é, de não se despir, não trocar de roupa na frente dos seus filhos. Olha, eu tenho apenas 36 anos e meu pai nunca viu meu avô sem camisa, a não ser no dia que ele foi internado no hospital. Ou seja, pessoas que já tinham uma longa data aí, eles eram muito recatados. Minha avó, no dia que foi operada, que quebrou o fêmur, ela chorou porque um enfermeiro viu a nudez dela. E hoje, o que é que se faz hoje, né? Hoje é a coisa mais natural do mundo, é topless, né? É nudismo, é se revelar, é mostrar-se para todo mundo. Então, hoje parece até que não faz muito sentido, não é? Que perde muito a característica essencial disso, a questão do respeito, do apreço pelo pai e outras coisas que a gente não pode adentrar nesse momento. Então eu quero fechar esse parênteses somente para mostrar a deturpação desse valor, não é? De o pai e a mãe terem a sua nudez preservada, né? Ter o seu íntimo preservado. Então, parênteses fechado, vamos continuar. Como se não bastasse o Cã viu o pai despido, ele ainda foi zombar para os seus irmãos, dizendo: rapaz, ele foi escarnecer do pai. Aí mostra que Noé, já de certa idade, já estava perdendo as rédeas da moralidade e da espiritualidade de seus filhos. Porque os filhos, assim como Deus fez conosco, né? Deus dá esse livre-arbítrio para nós. Os filhos, apesar da nossa orientação, eles têm a liberdade de fazer ou não fazer, de tomar as nossas diretrizes como base e seguir a própria vida. Não é? O próprio Deus assegura isso também a nossos filhos, diz que nossos filhos são heranças do Senhor. Então veja bem, ele vai lá falar com os irmãos, talvez até chamar os irmãos só no intuito de ridicularizar o pai, não é? E os dois irmãos praticam aí um gesto muito, muito bonito de pegar uma capa e de uma forma que eles não vissem a nudez de Noé, eles cobriram o pai. E quando o pai tornou a si, então quando Noé voltou, né, da sua embriaguez, quando ele ficou sóbrio de novo, ele abençoou a Sem, abençoou a Jafé e amaldiçoou Canaã, o filho de Cã. Então você veja que a consequência do erro, né, da apostasia que estava sendo acometido o filho mais novo de Noé. Então vamos seguindo ainda para algo muito interessante aqui. É que você lembra que eu falei de apostasia, falei de separação, e eu falei também nas perguntas de um homem chamado Nirod.
Nimrod é descendente, ele é neto, ele é descendente do Cã. Cã, filho de Cosh. Cosh, deve se pronunciar dessa forma. Filho de Cosh. Então ele era, a Bíblia o chama aqui de caçador do Senhor. Bom, meu amado irmão, então o cenário aqui já está bem delimitado, né? A gente já está presenciando como é que está seguindo essa segunda civilização, os mesmos modos terríveis que findaram no dilúvio da primeira civilização com o Caim. Então, observe que, assim como Caim influenciou o seu irmão mais novo, aqui nós temos Nimrod como uma ascensão militar. Ele instituiu vários reinos e a Bíblia mostra que ele era muito próspero. Então ele tinha muita força militar, muita instrução. Então ele também era desenvolvido. E isso chamou a atenção dos outros filhos de Noé, que foram também tendenciosos aí a partir para as mesmas práticas pecaminosas, influenciados por o Nimrod, pelo Cã. Onde a gente pode encontrar também uma referência já no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, parênteses aqui, nós devemos estar sempre com o nosso pensamento cativos em Deus. E tem uma frase, um pensamento que é bastante pertinente para esse tema, onde diz o seguinte, que nossos pensamentos devem estar sempre cativos em Deus. Porque aquela ideia de mente sã, corpo sã, ela se aplica também para o nosso lado espiritual. E lembra que daquilo que a gente se enche, não é? Reflete no nosso comportamento, reflete nas nossas atitudes, reflete em tudo que nós somos e fazemos. Então, o que é importante é que nós consigamos em Deus fazer com que os nossos pensamentos fiquem cativos nele. Então, deixando esse parêntese aqui. Então, vamos em frente. O que é que estava acontecendo aí? Eu já falei para você que na primeira observação do texto, enfraquecimento de Noé. Ora, Noé, por sua fidelidade ao Senhor e ter achado graça perante a Deus, ele não tinha mais aquele vigor, ele não tinha mais força. E aqui denota que o filho não tinha nenhum receio de ridicularizar o pai. Porque você sabe, se você é antes da década de 80, né? Eu já disse a minha idade, não adianta, eu vou me acusar de toda forma, então vamos deixar a coisa bem livre aqui. Então, se você é da década, você vai ver que existiam olhares dos nossos pais, né? Só a forma de olhar para a gente. Ele não precisava falar nada. Nós tínhamos esse respeito pelos nossos pais. Então você veja que aqui, só pelo lado da moralidade, a gente vê que Noé também não tem mais tanta força como o seu filho, principalmente o filho caçula, né? E inclusive quem deu mais trabalho, digamos assim, né? Como diz a cultura secular, lá no começo, na primeira, foi o filho mais velho, né? Com ciúme do filho mais novo. E aqui o mais novo dando trabalho. Então, vamos equilibrar essa balança, né? Não é que o filho mais novo seja problema, nem que o filho mais velho seja problema, né? Vamos em frente. Então, meus amados, o que é que acontece aqui? Com esse enfraquecimento, eles vão se emaranhando, não é? Eles vão se complicando, eles vão se desviando, se desvirtuando de onde não deveriam se desvirtuar. Que qual seja o caminho, seria a obediência ao Senhor. Então vejamos também que Noé não ia ficar para sempre. Nós não somos eternos aqui. Nós estamos de passagem aqui. Portanto, peregrinos que agora somos sobre a face da terra, Noé ia passar também. E quem que ia dar prosseguimento? Não é quem que ia seguir? Obedecendo a Deus e fazendo que a ordenança fosse efetivada, não é? Cumprindo a ordem do Senhor. Quem ia continuar o legado de Noé? Então, vejamos aqui que, além do mais, desse descaso moral de Noé, existia uma outra coisa, porque é consequência uma coisa da outra. A falta de respeito, não é, com o lado espiritual, a falta de respeito para com Deus, nos leva a ser desrespeitosos com os pais. Porque quem é quebrantado no sentido espiritual, que é sensível ao falar de Deus, ele tem na sua essência, porque nós somos provindos de Deus, ele tem na sua essência essa consciência de que deve honrar ao pai, que deve honrar a sua mãe, que deve honrar a Deus. Então,
se ele tem essa conjuntura toda, obviamente que ele não vai ter nenhuma dificuldade em seguir isso. Né? Mas, triste realidade, né, onde o Senhor diz lá em Oséias, capítulo 11, versículo 7, que existe uma inclinação ao povo de Deus se desviar dele. Então o homem está inclinado a sempre se afastar do Senhor. Então vamos analisar agora Babel. Babel, o significado dessa palavra significa confusão. E confusão foi colocado esse nome devido a Deus ter utilizado aí da sua autoridade, do seu poder, para criar subgrupos desse grupo que estavam aí errante, praticando o que era abominável aos olhos do Senhor. Portanto, Deus criou os idiomas. E não criou um idioma só de uma pessoa só, né? Ele não ia fazer isso, né? Deus pegou os grupos e dividiu pelo idioma. Então, de forma que eles foram forçados, eles foram obrigados a se reagruparem conforme os seus dialetos. Então, quem falava o mesmo idioma começou a se reunir e ir para um outro canto. E cada um foi fazendo isso. Portanto, aí está a origem do nome da cidade. E a construção? Será que eles... Qual era a dúvida que teria aqui, que pairava aqui? Será que eles teriam esse conhecimento? Será que isso seria possível? Se nós analisarmos o que já foi possível aqui deles fazerem juntos, né, Noé e seus filhos, aquela construção da arca, a arca suportar tanto tempo com a força das águas sobre a face da terra, então nós vemos que eles tinham esse conhecimento. E aí eu te falei do Nimrod também, né, que estava conquistando várias terras, tomando conta de vários reinos, estava prosperando. Aquela questão também que nós colocamos na aula passada, sobre o pode o ímpio prosperar, nós vemos aqui um outro exemplo disso. E influenciou, né, os outros filhos de Noé. Então, o que é que a gente tem aqui nesse momento? Sobre essa construção, era questão de tempo eles conseguirem fazer uma cidade e começar a erguer essa bendita torre. Aí você me fala, por que Deus via de forma tão abominável isso? Se você ainda não entendeu, quando eu falei dos objetivos da lição, veja que Deus dá uma ordem e a gente não tem muita dificuldade em entender que a ordem deveria ser obedecida. Foi a ordem de Deus. Ordem dada é ordem cumprida. Mas o homem fez exatamente o contrário. E objetivando o quê? Qual era o grande objetivo? E aqui eu quero fazer um parêntese para lhe dizer, antes que você coloque aí nos comentários que eu não falei acerca do que é globalização. A globalização aqui no seu sentido lato sensu, no seu sentido mais amplo, é o seguinte. Existe uma corrente de entendimento que diz que a globalização seria necessária porque existem questões transnacionais, ou seja, eles passam da alçada da nacionalidade, que vimos aqui que nós fomos divididos pelo nosso idioma, né? Os europeus, embora que hoje o inglês é uma língua quase que universal, mas vamos lá, venha comigo. Então, o que é que acontece? O grande objetivo aqui do homem, com a globalização, na sua teoria, era administrar, que tivesse um centro político mundial para tratar de questões globais. Ou seja, vou lhe dar um exemplo, o aquecimento global, né, e a economia mundial, né, seria também uma coisa que seria governada por esse. Mas veja que coisa perigosa. Quando esse conselho fosse formado, né, essa estrutura renota aqui a criação e agora o aparecimento de uma figura denominada, na palavra de Deus, do anticristo, que é aquele que vai ter a influência sobre todo o globo terra, né, e onde vai colocar aqui as questões todas pautadas somente no interesse do maligno, no intuito de levar o povo a fazer o que Deus não aprova. Embora isso florido de uma realidade aí desenhada, né, para iludir a muitos. Então veja que vai ter a necessidade de ter uma pessoa que vai ter uma autoridade muito grande neste globo terra, e onde dele vai partir todas as decisões. Decisões desse que acima dela não vai constar. Hoje o que nós temos aqui, para você, um parêntese aqui meu, né? Hoje, para você ter uma ideia, o nosso Supremo, né, o STF, é o órgão máximo da nossa jurisdição aqui no Brasil. Veja que não consta de uma boa reputação, nem circula na nossa sociedade que eles fazem um bom trabalho. Imagine um déspota, de repente, né, alguém assumir de si dizer, não, e de mim agora que vai sair todas as determinações e orientações. Não é? Então,
Fecha parênteses. Veja bem, com o que objetivo os homens fizeram isso? Com dois. Veja que primeiro era a fama. Eles disseram, façamos um nome. Ora, vocês não já têm uma pessoa, vocês já têm um nome? Vocês já têm Deus? Vocês querem fazer um nome. Eles queriam fazer um nome. E o segundo era a questão de segurança. Por quê? Para que nós não sejamos dispersos sobre a terra. Não é para que nós não sejamos espalhados sobre a terra. E aí, já partindo para o nosso ápice da lição, para o nosso último tópico aqui, de intervenção de Deus, aí você diria para mim uma pergunta e eu te parabenizaria por essa pergunta aí. Veja que a iniquidade se prolifera de novo, com a influência de um exemplo maligno. E, inclusive, aqui no texto que eu li em Osés, mostra que nós já temos essa facilidade, né? Nós temos essa aptidão de estar se afastando do Senhor, por mais que o Senhor faça de tudo para se aproximar do homem. Fechou parênteses? Vamos continuar. Aí você me diz assim, irmão, o cenário está muito parecido, a iniquidade se aumentando, o homem mais uma vez desobedecendo, está tudo indo mal. E por que Deus não tacou água de novo, né? Por que Deus não procurou outro Noé? É essa a pergunta que você ia fazer, né? Porque Deus prometeu. E lembra que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não te falei que era pertinente? Era pertinente, sim. Mas é que Deus prometeu a Noé que não mais faria aquilo de novo. E, inclusive, eu vou até aqui deixar bem claro e deixar registrado onde foi que surgiu a história do arco-íris. Está aqui. O arco de Deus aparece no céu. Para que Deus disse, eu vou fazer um arco para que eu me lembre. Né? Não que ele tenha esquecido, até para nos lembrar dessa promessa que ele fez a Noé. Que não mais acabaria a civilização com água, com dilúvio. Então ele criou o arco. E o arco de Deus é o arco-íris. É uma bonita história. Né? Muito bonito. E quando a gente olha agora para o arco-íris, você vai ter uma sensação diferente da que você tinha, se você já não sabia dessa história. Então, se utilizando da confusão de línguas, o Senhor intervém. O Senhor desce na cidade, porque ele tem interesse de saber qual é as nossas ocupações. Né? Deus desceu e disse, então é isso que vocês fazem, né? Quando vocês estão unidos assim, né? Quer dizer que vocês fazem essa união para excluir a Deus. E é aí que vem o grande problema da globalização. Eles criam um estilo de vida no qual a espiritualidade é produzida e a religiosidade é fabricada. Não existe um modelo no qual Deus não faz parte. Nossa, isso é o maior ápice da gratidão que o ser humano pode ter. Depois de tudo que o Senhor fez, depois de todas as experiências que nós tivemos com Deus, né? Aí agora nós vamos dar as costas a Deus, porque simplesmente a gente quer coisas materiais, segurança, né? A gente quer dinheiro, a gente quer fama, e aí a gente vai dizer assim, não, olha, o Senhor é muito bom, até aqui. Agora aqui a gente vai ter que fazer alguma coisa, porque a gente precisa ter alguma coisa palpável para confiar, não é? Então veja que ápice tão grande de gratidão que tiveram aí a nossa segunda civilização, em especial aqui com a tribo de campo, podemos chamar assim, já renotando aqui ao nosso último assunto. Então veja bem, o que é que acontece? Deus usou a linguagem. Então eu vou fazer o seguinte, vou criar vários dialetos, aí vocês vão ter que se separar e forçosamente vão se separando em cada parte da terra. Então Deus fez isso. Por quê? Porque consta também lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14, que quando o evangelho chegar até os confins da terra, aí chegará o fim. Então todos terão conhecimento do Senhor e a todos será levado o evangelho para que chegue o fim. Então, depois disso, depois desse episódio, aí a Bíblia já vai nos anotar aí a eleição de Sem, né? Um dos filhos de Noé. Por que falou dessa eleição de Sem? Se você observar aí na sua Bíblia, ele vai dar a genealogia, ou seja, a árvore genealógica, né? Quem foram os descendentes de Sem. E você terá aí uma pessoa muito importante chamada Tera. E de Tera você terá a pessoa-chave aí, que eu quero chegar, a Abrão, ou Abraão, né? Conforme o Senhor mudou o nome dele. Né? E o que é que a gente quer dizer, o que é que renota, qual foi o sentido com o qual Deus chamou Abraão? Abraão é considerado, para nós, o pai da fé.
né? É onde Deus chama ele da terra de Ur dos Caldeus, né? Para levar ele à terra prometida, a terra de Canaã, a terra que jorra leite e mel, né? Uma poesia muito bonita, né? E ele leva o povo até a terra prometida e diz que faz grandes promessas a Abraão, né? Diz que dele fará uma grande nação. Considerado o pai das 3 maiores religiões do mundo, né? A saber, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então, o pai da fé, originário pai da fé, e aqui eu não vou nem adentrar muito na vida dele, né, porque é uma vida fantástica, ele se denota aqui. Se nós formos ver em comparativos aqui de capítulos, o que fala da vida de Abraão, o que falou da vida de Noé, foi muito pouco. A vida de Noé foi muito pouco retratada aqui, mas as exemplos do que foi mais impactante na vida dele, nesse contexto, com o compromisso de realizar aquilo que o Senhor tinha estabelecido. Contudo, nós chegamos aqui com Abraão chamado o início do período messiânico, ou seja, Deus já tinha elaborado seu plano com o Messias. O Messias viria resgatar os seus... Porque você lembra que ele veio para os que eram dele, e ele era judeu, e ele vinha resgatar, mas os judeus não o conheceram, portanto, deu o poder de todo aquele que crê no Senhor, de não perecer e ter a vida eterna. Então assim, nós somos alcançados pelo Evangelho. Então, meus amados, é nessa conotação, né, é nesse sentido que nós vemos que o perigo da globalização é tirar Deus do epicentro da nossa vida. É quando a gente não dá a Deus as primícias da nossa vida. Tudo que é de primeiro tem que ser do Senhor. Isso é até uma cultura judaica. Tudo que é de primeiro a gente deve ofertar ao Senhor. Portanto, Ele seja prioridade na sua vida e na minha vida. Eu espero que você tenha gostado da aula, que você tenha absorvido alguma coisa. E lembre-se, caso você tiver alguma dúvida, anota essa dúvida. Se você quiser mandar para a gente aqui, use aí os comentários, manda para a gente no Plano de Gestão. A gente vai ter uma grande alegria, uma grande satisfação em poder aí estar te ajudando a crescer no conhecimento da palavra do Senhor e nós crescendo junto com você. Mas você lembra que você aí tem uma aula marcada com o teu professor da escola dominical neste domingo. Vai lá, leva a tua dúvida para ele, debata a lição, cresça aí no conhecimento do Senhor, porque esse é o objetivo desse trabalho. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like aí, compartilhe, divulgue esse vídeo para quantas pessoas você quiser, quantas pessoas você acreditar que vão ter interesse, que vão gostar desse tipo de abordagem da leitura, né? Onde a gente faz uma síntese da palavra do Senhor e passa aqui o essencial da escola dominical. Eu espero que você tenha uma ótima aula, uma semana abençoada e fiquem na paz, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.